Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Que todos sejam bem-vindos ao curso bíblico Profecias para o Tempo do Fim, onde estamos estudando o livro de Apocalipse. E o tema de hoje será a grande meretriz do Apocalipse. Estudaremos Apocalipse capítulo 17. Para que nós possamos entender esse tema, eu te convido, vamos orar juntos? Aonde você está, que neste momento você feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o nosso bom Criador. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai Celestial, neste momento, Senhor, queremos estudar a Tua Palavra, precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito. Te pedimos por Jesus. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em Apocalipse capítulo 17, o versículo é o 1 e 2, que diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão. Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Bem, Apocalipse 17 aqui nos mostra que um dos anjos dos 7 flagelos que estudamos na aula passada, sobre as 7 pragas. Então, um daqueles anjos, ele veio falar com João. E aqui na ilha de Pátimo, ele veio falar a respeito do julgamento da grande meretriz. E naquele encontro do anjo com João, ele trouxe toda essa notícia sobre a sentença da grande meretriz. Então, quem é essa grande meretriz que fala Apocalipse capítulo 17? Vamos dar continuidade à nossa leitura. Versículo 3, que diz assim: Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora, gente, a imagem aqui ficou um pouco complexa. Imagine João sendo transportado, sendo levado em espírito a um deserto. E lá no deserto ele vê essa imagem apavorante. Agora você começa a imaginar como estava o profeta João. Quando lemos mais adiante, nos abre mais assim o nosso entendimento. Continuemos nossa leitura no versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante de abominações e com as imundícias de sua prostituição. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Aqui fala sobre um cálice transbordante. E esse cálice, ele transborda de abominações. É assim que fala Apocalipse 17. E tudo isso, gente, representa os ventos falsos de doutrinas. Tudo isso representa ensinos errôneos, ensinos que levaram muitos a crerem em tradições, a crerem em doutrinas falsas. São ensinos que levaram muitos a se afastarem do evangelho genuíno de Cristo. Isso tudo representa essas abominações no qual se coloca dentro desse cálice. E aqui também fala sobre a mãe das meretrizes, ou seja, esse poder religioso no qual aqui está falando, fala-se sobre as suas filhas, ou seja, essa instituição religiosa, ela tem várias seguidoras. Ela tem várias e vários outros segmentos que comercializam a palavra de Deus. Por isso são consideradas as suas filhas. São doutrinas falsas trazidas pelas suas filhas, no qual adulteram a palavra de Deus, levando muitos mesmo a lhe seguirem, seguindo seus líderes, no qual tudo que o seu líder fala, a pessoa vai e acredita. O seguidor, ele segue porque confia muito naqueles líderes religiosos. Porém, a palavra de Deus é fiel, no qual diz que nós devemos consultá-la. Melhor crer em Deus do que nos homens. Por isso, nós devemos tirar tempo para estudar a palavra de Deus,
colocar o ensino da palavra, o estudo da palavra como prioridade em nossas vidas, meus queridos. E a mulher aqui representada é o oposto da mulher que nós estudamos no capítulo 12. Vocês lembram daquela aula que teve a mulher e o dragão? No qual estudamos sobre a mulher fiel. Aquela mulher que a Bíblia fala no capítulo 12 que ela estava vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher que falamos nessa aula, dessa mulher preciosa, era a igreja verdadeira. Mulher em profecia significa igreja. E quando falamos naquela aula sobre a mulher preciosa diante de Deus, a igreja de Deus, a igreja fiel, a igreja verdadeira, agora Apocalipse 17 traz totalmente o oposto. Fala de uma mulher meretriz, uma mulher prostituta que está sendo julgada, uma mulher que foi corrompida, a igreja falsa com seus ensinos errôneos. E aqui também fala sobre essas duas igrejas, são igrejas distintas. Agora o interessante é que a igreja fiel, ela permanece fiel, ela nunca se corrompeu, ela foi fiel desde a sua fundação, quando tinha a doutrina pura, a doutrina sã, a doutrina dos apóstolos. Elas conseguiram passar por todo esse tempo sendo fiel, porque sempre tinha um remanescente ali, um remanescente que trazia a luz vindo do Espírito Santo. Agora, a imagem da igreja falsa, ela com o tempo, ela sempre se buscou se manter através das mentiras, através do engano, através da perseguição do povo de Deus. Continuemos lendo o versículo 9 e o versículo 10, que diz assim, versículo 9. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco. A profecia agora está ficando cada vez melhor. Agora está cada vez mais se assimilando a tudo o que aconteceu durante a história. É por isso que nossa corrente de interpretação teológica é o historicismo, porque a história, ela explica tudo o que está acontecendo, tá ok? Bem, gente, aqui fala sobre a mulher meretriz. Essa mulher meretriz, ela representa o sistema religioso falso. O sistema religioso que seguiu um caminho errôneo. E aqui ela cavalga numa besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Aqui como mostrou o que nós lemos agora no versículo 9 e versículo 10. E aqui mostram que as 7 cabeças são 7 montes, que representam também 7 impérios, 7 reinos, certo? Então quando nós pegamos os 7 reinos aqui de Apocalipse, vamos pegar as 7 nações mais antigas aqui da Terra. E quando pegamos as 7 nações que representam esses 7 reinos, essas 7 cabeças, vamos lá para a nação mais antiga da Terra. Vamos fazer uma sequência. A nação mais antiga foi o Egito. Depois do Egito veio a Síria. Depois da Síria veio Babilônia. Depois de Babilônia veio os Medos Persas. Depois veio a Grécia. E depois veio Roma Imperial. E depois de Roma Imperial, como nós estudamos no livro de Daniel e também no livro de Apocalipse, veio o 7º reino, que foi Roma Papal. Então até aqui a profecia se cumpriu fielmente. Agora interessante que na época de João, ele estava vivendo no 6º império. Ou seja, João estava vivendo na época de Roma Imperial. Então nós podemos perceber, se João estava vivendo na época de Roma Imperial, a profecia diz que caíram 5. Então, antes de João, tinha caído os 5 impérios. Egito, Assíria, Babilônia, Medos Persas, Grécia e a última que foi... No período de João já estava na Babilônia. Estava quase caindo, mas ainda tinha alguns séculos depois de João que ela prevaleceu, tá ok? E quando diz que caíram 5, agora um existe. E essa que existia era Roma Imperial na época de João.
E diz que a outro império ainda não chegou. E quando chegar, ela vai durar pouco tempo. Que foi Roma Papal. Roma Papal, ela passou a existir depois que o profeta morreu. O período de supremacia papal foi somente no ano 538, ou seja, alguns séculos após a morte de João. Então Roma Papal veio a ser o último, o sétimo reino, o sétimo império. Tá ok? Então a história aqui, ela se bateu bem direitinho, assim como foi a história nos mostrou. Então a Bíblia e a história aqui estão andando de mãos juntas. Vamos continuar nossa leitura agora no versículo 11 ao 13, que diz assim. Versículo 11. E a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são os 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Tem este um só pensamento, a oferecer à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, aqui nos fala sobre o oitavo reino. Virá ainda um oitavo reino após Roma Papal, que foi o sétimo. Agora, também fala que esse oitavo reino, ele procede dos 7 que já passaram. E ele virá de um deles. Gente, interessante que a maioria dos teólogos, eles apontam para o oitavo reino, o oitavo rei sendo o próprio Satanás. Ou seja, Satanás unirá todos os seus esforços, juntando todo esse exército, formando este grande império, para assim perseguir o povo de Deus, juntando todos os seus esforços para perseguir o povo de Deus. Diz também que esse poder ele veio dos outros 7. Se nós analisarmos todas as 7 nações que foram aqui citadas, todas elas perseguiram o povo de Deus. E perseguiram o povo de Deus incitado pelo próprio Satanás. Então os teólogos apontam para os oitavo rei, sendo Satanás. E o oitavo reino sendo todos os seguidores de Satanás que irão se unir para assim perseguir o povo de Deus. Nós sabemos que eles se unirão quando a nova Jerusalém descer após o milênio, e Satanás, juntamente com seus seguidores, sitiarão o acampamento dos santos. E quando eles sitiarem o acampamento dos santos, ali a rodearem, descerá fogo dos céus. Assim Jesus fará e consumirá todos eles. Existe também outra interpretação que aponta para que esse oitavo reino seja os Estados Unidos da América. Aponta para a nossa maior nação agora da atualidade. Porém, ficaremos somente na nossa primeira versão, tá ok? Então, gente, vamos agora para o versículo 18, o último versículo do capítulo 17, que diz assim: A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Chegamos agora à pergunta que não quer calar. Quem é a grande meretriz? Aqui no versículo 18 deixa bem claro que a grande meretriz citada aqui é Babilônia. Mas não a Babilônia que caiu no passado, assim com Ciro, que veio, entra em Babilônia e ali a conquista, assim como estudamos aqui em estudos passados. Mas aqui fala sobre a Babilônia mística, a detentora de todos os ensinos errôneos, aquelas que se baseiam em tradições. A igreja líder que levaram muitas e muitas pessoas a acreditar nos ensinos falsos, nas tradições vindo de homens. Então, aqui cita Babilônia como a grande meretriz, como a igreja falsa, a igreja que se prostituiu. E Babilônia que é citada como fonte de confusão espiritual, detentora dos ensinos falsos, que levaram muitos e muitos à idolatria. Esse sistema religioso que no passado perseguiu o povo de Deus, causando assim, levando muitos à morte, queimando muitos deles à fogueira, ela agia pelo pulso firme, agia pela força, levava as pessoas a lhe seguirem com ameaças de morte, e levando muitos e muitos santos à fogueira. Assim foi a ação dela no passado. A ação dela no presente, ela age sutilmente, através do engano,
porque o inimigo ali está por trás dela, fazendo com que, através da sua sutileza, vestida ali como ovelha, mas rugindo como um dragão, leva muitos à perdição. E quando o inimigo, esse oitavo reino, juntar todo esse povo que está seguindo e levar para esse grande exército, eles serão destruídos. E eu queria encerrar esta aula de hoje com o último versículo. Este último versículo que ainda está no capítulo 17. Agora o versículo 14, que é o versículo maravilhoso que existe neste capítulo. No versículo 14 diz assim, escute bem o que João fala aqui no versículo 14. Depois de tudo isso acontecer, aqui João fala que pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? Glória a Deus por isso. Meus queridos, a esperança é fiel aqui. O Senhor nos deixa uma esperança maravilhosa. E essa promessa que fala que quando este grande exército de Satanás sitiar a cidade santa, fogo dos céus vai descer e ali eles serão consumidos. E o mal jamais se levantará outra vez. Como a palavra de Deus aqui fala, o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor do Senhor e Rei dos reis. Amém? Então o Cordeiro todos os dias nos chama. E aqui, como fala também no versículo 14, todos aqueles que estarão do lado do Cordeiro serão vitoriosos. A nossa vitória será porque nós iremos viver por toda a eternidade ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que promessa maravilhosa. Então, eu te convido que cada dia mais você coloque Jesus como prioridade em tua vida. Coloque Jesus como prioridade. Porque o Senhor todo dia Ele te chama. Ele te chama para que você venha fazer parte desse exército maravilhoso, o exército da salvação. E se você se encontra em Babilônia, se você se encontra ainda em um local no qual as doutrinas não são bíblicas, no qual ainda existe idolatria, no qual ainda existe pessoas que adoram o homem e não a Jesus, o apelo que eu te faço é esse. Retirai-vos dela, povo meu, para não ser cúmplice. Então, retire-se dela, saia dela, venha para o Evangelho verdadeiro, o Evangelho eterno, o Evangelho que fala de Jesus, o Evangelho que mostra que só existe um caminho, e esse caminho para a nossa salvação é Jesus. Quando olhamos para nós, sabemos que não temos mérito algum, mas Jesus, através do seu sacrifício, Ele nos concede o mérito da salvação, não por nós mesmos, porque o mérito é de Cristo, mas nós também temos algo a decidir, porque o sim vem de cada um de nós. E a palavra de Deus é fiel quando diz, eis que estou à porta e bato. Neste momento, eu acredito que o Espírito Santo está te impressionando, batendo na porta do teu coração. A porta do teu coração só quem pode abrir é você. Neste momento, abra a porta do teu coração, deixa o Espírito Santo entrar, porque a promessa que ele faz é a seguinte, que se você deixar ele entrar, ele fará morada, ele será contigo, ele fará da tua vida uma bênção. A partir do momento que o Espírito Santo preenche as nossas vidas, Jesus se torna prioridade, a salvação se torna prioridade, e esta vida secular, nós sabemos que é somente uma passagem. Por isso o meu apelo de hoje é que você diga sim para Jesus. Aceite a Jesus como teu Salvador pessoal. Faça de Jesus prioridade em tua vida. Amém? Pois, meus queridos, minhas queridas, estamos encerrando mais uma aula e na próxima semana será a nossa última aula. Estamos encerrando o estudo do livro de Apocalipse. Então fique conosco. Encerre esse estudo. Até o último momento esteja conosco. E eu queria te pedir que, se esse estudo está sendo relevante na sua vida, se você quer que mais e mais pessoas também conheçam esse estudo, mais e mais pessoas aprendam sobre o livro de Apocalipse, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e pegue essa mensagem e compartilhe. Compartilhe com as pessoas e assim pregue o Evangelho. Então que o eterno Deus continue abençoando você e toda a tua família. E não se esqueça, busque ao Senhor
e escolha a Jesus.